capítulo 6. Dia 22 de junho nós teremos batismo. 29 de junho. Teremos o batismo. Quem já aceitou Jesus e ainda não se batizou? Tem alguém que não se batizou ainda, já aceitou Jesus e não se batizou? Rafael. Procure depois o presbítero Marcos. Cadê o Marquinho? Marquinho está na tesouraria. É um branquinho, carequinha, alvo mais que a neve. Ministração sobre o batismo. Amém? Juízes, capítulo 6. Nós vamos até o versículo 23. Amém? Todos acharam? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, e não temais aos deuses amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha para ti, traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num alçafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, eis que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém? Vamos orar ao Senhor, peça para que Deus fale com você. Deus, em nome de Jesus,
a tua palavra foi lida, Senhor, eu peço a tua graça, a tua capacitação, Espírito do Senhor, para falar aos teus filhos a palavra que está no teu coração. Deus, eu reconheço que sem ti nada eu posso fazer, reconheço que em mim não há capacidade, se não for o Senhor me usar, Senhor. O teu povo não terá palavra, mas eu creio na tua presença, na tua graça, Senhor. Envia a tua palavra ao meu coração, envia a tua palavra, Senhor, aos nossos corações, e fala conosco, Senhor. Repreende agora toda dispersão de mente, de coração, Senhor, que a tua palavra, que é a boa semente, possa cair, Senhor, numa boa terra, que seja os nossos corações essa boa terra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que nós vemos aqui, no versículo 1 ao versículo 6, ele fala mais a respeito da situação que estava a nação e as consequências desastrosas disso. E nós entendemos aqui que o povo estava fazendo aquilo, a nação estava fazendo aquilo que não agradava o Senhor, e o Senhor entregou a nação sob o domínio dos midianitas, e tudo que eles produziam de alimento, tanto os cereais como os seus animais, eram destruídos, porque subiam os midianitas, não só os midianitas, mas os amalequitas e outros povos do Oriente subiam, de tal forma como gafanhotos, e destruía tudo. E por causa disso, os israelitas, eles faziam covas e cavernas para se esconder e procurar esconder os seus mantimentos. E a Bíblia fala que assim Israel empobreceu-se muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E depois de clamar ao Senhor, o que acontece? O Senhor envia um profeta para trazer a eles o quê? Uma repreensão, e trazer a eles também uma reflexão daquele cenário que eles estavam vivendo, qual era o motivo daquilo lá. E nós vemos aqui que o Senhor fala através do profeta, dizendo justamente o seguinte, que eles fizeram aliança com outros povos, né? Eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de quantos os oprimiu, e os expeli diante de vós, e dei a terra. Eu sou o Senhor vosso Deus, e não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não desses ouvido à minha voz. Ou seja, o povo começou o quê? A adorar outros deuses. E tudo isso veio essa grande desgraça na nação de Israel. Mas por causa do clamor, depois de 7 anos, o Senhor enviou socorro. Antes de enviar o anjo a Gideão, ele enviou o profeta para falar, trazer o povo à reflexão. Deus sempre nos leva a refletir sobre o nosso estado. Amém? Lá o texto de Coríntios, lá 1 Coríntios 11, 23, né, que fala assim, examine-se, pois o homem a si mesmo, antes de coma desse pão, e toma desse cálice, né, não é isso? É um texto que fala sobre o quê? Examinar, sobre reflexão. E sempre Deus, quando traz palavra aos seus filhos, Ele também nos leva a quê? A fazer o quê? Reflexões sobre a nossa vida, sobre o nosso estado, sobre o nosso comportamento. E aqui Deus trouxe a nação para trazer o quê? Uma reflexão através do profeta que enviou. E depois disso o Senhor se apresenta a quem? A um homem chamado Gideão. E o que ele estava fazendo? Malhando trigo aonde? Mas lagar não era lugar de malhar trigo. Lagar era lugar de malhar o quê? Uvas. Era poços de prensar uvas. Mas por que ele estava fazendo isso? Que o texto fala. Ele estava escondendo quem? Dos midianitas. Estava escondendo o trigo. Para que serve o trigo? Alimento, principalmente pão. Ele estava guardando o trigo no lagar para que o inimigo não roubasse. Ele estava colocando, malhando no lugar impróprio, porque o lugar de malhar trigo, onde que é? As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto. O lugar de trigo são nas eiras. Mas ele colocou o trigo aonde? No lugar fechado, para esconder do inimigo, dado a preciosidade do alimento. Ele estava lá lutando, por quê? Pela sobrevivência dele, da sua casa e da sua família. Ele era o homem que lutava, que trabalhava, era o homem que se esforçava. Amém? Você está se esforçando aí? Está se esforçando na tua luta diária? Meu Deus, como é difícil. Amém, o Senhor é contigo. Amém? Está se esforçando. Ele estava guardando o trigo. E sabe qual que é o nosso trigo espiritual? É a palavra do Senhor.
Jesus Cristo fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E da onde que vem o pão? Vem do trigo. Espiritualmente falando, Gideão estava guardando, trazendo para o paralelo espiritual. Nós precisamos guardar para que o inimigo não nos roube a palavra. Gideão guardou, estava trabalhando lá no lagar para esconder dos midianitas. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Salmo 119, versículo 11. A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Guarde a palavra no coração. Guarde o trigo de Deus no teu coração para que os midianitas não roubem o trigo precioso de Deus da tua vida. Amém? E nós vemos que o Senhor, quando ele aparece aqui a Gideão, ele faz uma saudação a Gideão. Saudação bastante prazerosa de se ouvir. O Senhor é contigo, varão valoroso. Na versão NVI diz, alguém tem a versão NVI? Diz guerreiro, acho que guerreiro poderoso, ou poderoso guerreiro. Ele não estava em guerra, ele estava simplesmente fazendo algo muito importante para quê? Para a sobrevivência dele e da sua família, dos seus filhos. Ele estava trabalhando. Mas o Senhor o chama de varão valoroso, ou de poderoso guerreiro. Opa! O Senhor chama de poderoso guerreiro, ele estava simplesmente trabalhando. E o Senhor o chama de poderoso guerreiro. E aqui nós vemos que o Senhor começa a falar com ele. E quando o Senhor fala com ele isso, ele questiona se Deus está com a nação, porque tudo isso nos sobreveio. Mas Senhor, aqui nós vemos o versículo 13, ele começa a questionar mais. Gideão respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? E que efeito das tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, nos fez o Senhor subir do Egito? Aqui o Senhor está falando que está com a nação ou que está com Gideão? Deus chega e fala assim, eu sou contigo, o Senhor é contigo, varão valoroso. Nós vemos que Deus fala com ele através do anjo, né? Porque nós vamos falar que o anjo é o Senhor, porque na verdade o anjo é o portador da palavra de Deus. O Senhor não fala, eu estou com o meu povo Israel. É claro que tudo isso foi resposta do clamor do povo. Mas aqui o Senhor chega dizendo, o Senhor é contigo, varão valoroso ou guerreiro poderoso, o Senhor o chama. E ele começa a questionar, mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Opa, Deus não está dizendo que está com a nação inteira. Deus está dizendo, eu estou com você. Eu estou com você. Muitas vezes Deus não está numa situação inteira, mas Ele toma uma pessoa para trazer transformação à nação. Amém? Deus toma muitas vezes você, para através de você trazer mudanças na tua casa, na tua parentela, na tua família. Nós não vemos aqui, eu estou com a nação. O Senhor é contigo, varão valoroso. A palavra é específica, dirigida a Gideão. E aqui nós vemos que ele questiona como é que o Senhor é com ele, ou conosco, se tudo isso nos sobreveio. Aí entra o nosso questionamento, mas se o Senhor é comigo porque eu fiquei desempregado, porque meu carro quebrou, porque eu fiquei doente, por causa disso, aquilo lá, começa a enumerar, mas por quê? O Senhor é conosco mesmo? E faz uma lista para Deus, o Senhor é comigo? Por que aconteceu isso? Aonde está o Senhor? Ele coloca uma situação, um cenário da nação, e questiona Deus, sendo que Deus falou que era com ele, e não com a nação. E aqui o Senhor fala para ele, o Senhor, versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse-lhe, vai nessa tua força. Aqui tem um segredo espiritual muito grande. Deus não está dizendo para ele, receba agora força da minha parte, Gideão. Mas está dizendo, vai com a força que você tem. Vai com a força que você possui. E livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu, ou seja, você está debaixo do meu envio, do envio da autoridade da minha palavra. Muitas vezes nós falamos, Senhor, dá-me forças. Quantas vezes nós oramos ao Senhor pedindo dar-me força?
Eu peço quase todo dia, Senhor, dá-me força para vencer essa luta, essa situação, meu Deus, essas contas para pagar, tantas coisas mais. Você não ora ao Senhor pedindo força? Deus falou para Gideão, você vai com a força que você possui. Sabe o que quer dizer isso? Muitas vezes a força necessária para realizar já está em nós. Ela muitas vezes já está em nós. Mas esta palavra revelada a Gideão, ela trouxe a liberação da força interior que já existia em Gideão para trazer a ação dessa força. Ou seja, muitas coisas que eu e você, nós precisamos realizar, você já tem a força necessária para realizar. E mesmo assim continuamos, Senhor, dá-me força. E Deus pode estar dizendo para você hoje, vai com a força que você possui. Porque a própria palavra, ela libera a força, se ela está aprisionada, se ela está estéril, se ela não consegue, ela existe, mas ela não está atuante. A palavra de Deus libera a atuação da força que já existe em mim, em você. A palavra libera a força. Amém? Você não vê aqui, ó, Gideão, estou te dando muita força. Mas o Senhor fala a ele, vai com a força que você possui. A força, ou seja, a força necessária para você vencer. Ela já está em você, Gideão. É com essa mesma força. Vai, porque eu estou te enviando. Ou seja, a palavra, ela vai te cobrindo. Ela vai na tua frente. Ela vai, o quê? Endireitando os caminhos tortuosos. E revelando os tesouros escondidos. A palavra, ela vai na tua frente, ela vai na minha frente. E Gideão, novamente, ele começa a questionar e falar algumas verdades. Versículo 15. Ele disse, ai, Senhor meu, com o que livrarei Israel? Ou seja, qual vai ser o instrumento? Qual vai ser a forma? Como que eu vou trazer livramento a Israel, já que o Senhor é comigo e que com essa força que eu já possuo, o Senhor vai na minha frente, eu vou livrar Israel agora, Senhor, como? Qual é a forma? Qual é a estratégia? E Gideão ainda fala mais, Senhor, a minha família é menor. Talvez você não se lembre mais, Israel, os 12 filhos de Jacó, tornaram-se a nação de Israel, depois José teve 2 filhos, Manassés, que é o mais velho, e Efraim, é o mais novo, e esses 2 filhos foram incorporados às 12 tribos, formando, na verdade, Israel. E Manassés era uma das menores tribos de Israel. Entre as 12 e as 2 somadas, 14 no total, Manassés era uma das menores. Até quando Jacó foi abençoar os filhos de José, ele queria que abençoasse primeiro Manassés, mas a mão de Jacó foi direcionada 2 vezes sobre Efraim, porque o propósito de Deus era abençoar primeiramente Efraim, que não era o primogênito, era o segundo. Fugindo à regra natural de abençoar primeiro o primogênito. Manassés, aqui Gideão era da tribo de Manassés. E ainda ele fala, eu sou o menor da minha família, ou seja, além da tribo ser pequena, Senhor, minha família é pequena e eu sou o menor. Aqui nós vemos um fato real, que Gideão estava falando uma verdade, e possivelmente também até pudesse estar expressando diante de Deus, talvez algum complexo de inferioridade, eu não sei, mas ele estava falando uma verdade. Manassés era uma pequena tribo, Gideão não era da tribo de Judá, a tribo que sempre foi mais numerosa, a tribo da onde veio o Messias Jesus, nem era da tribo de Levi, a tribo ao qual foi destinada todo o sacerdócio e o ministério dos levitas. Mas ele era de uma tribo de Manassés. E ele fala, Senhor, com o que eu livrarei Israel? O que ele está dizendo? A minha família é menor, sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho homem suficiente na minha tribo, na minha família, para formar um exército, para o meu clã, a minha família ainda é pequena, eu não tenho homem suficiente para formar um exército para lutar. Quando ele fala isso, talvez fosse a tribo de Judá, tudo bem, eu ajunto vários homens, mas a tribo de Manassés é uma tribo pequena, ele de uma família pequena ainda. Ele está dizendo, Senhor, com que forma que eu vou lutar? A minha família é pequena, ou seja, logo eu não tenho homem suficiente, eu não tenho quantidade de pessoas suficiente para lutar. Já que é uma guerra, eu preciso de homens para lutar. Mas a minha família, ela é pequena, eu não tenho recursos para lutar.
é uma guerra, Senhor, mas eu preciso de recursos. Como que eu vou vencer? Qual a estratégia, Senhor? A minha casa, a minha família é pequena, logo eu não tenho homem suficiente para compor um exército. Às vezes nós falamos, Senhor, o Senhor já falou que vai me abençoar, mas olha, Senhor, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho um diploma, eu não tenho uma pós-graduação, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Como é que eu vou entrar naquele lugar? Como é que eu vou fazer isso se me falta recursos naturais para que o Senhor utilize esses recursos naturais em meu favor? Mas Deus chama a existência aquilo que não existe. E Deus fala a ele, no versículo 16, de uma forma resumida. Como seria isso? E o Senhor lhe disse, portanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O que Deus ia fazer? Deus ia equilibrar as forças. Detalhe, a força de um homem vencer um exército de midianitas, Deus estaria agora trabalhando para enfraquecer o inimigo, para que a força de Gideão fosse comparado a lutar não contra o exército, mas com a força de um homem, ou seja, numa luta totalmente injusta e desigual, que não poderia nem se comparar a uma batalha. Deus fala a Gideão, eu vou te colocar em igualdade, para que você possa lutar e ter condições suficientes para batalhar e para vencer. Às vezes, meu Deus, essa luta é totalmente desproporcional, desigual às minhas condições, às minhas forças e tudo que eu possa ter. Eu posso somar coisas, mas não tenho nem condições de lutar contra essa situação, meu Deus. Mas o que Deus fala aqui? Você vai lutar como se fosse lutar agora não contra um exército, mas como se fosse contra um homem. Em outras palavras, eu vou te colocar em condições de lutar em igualdade. Você vai poder lutar de igual para igual e detalhe, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Amém? Depois que Gideão colocou aquele bolo, aquele sacrifício lá, e o Senhor tocou na rocha e pegou fogo e subiu, ele ficou, opa, realmente não é eu não estou tendo visões, alucinações, eu não estou com a barriga cheia, realmente o Senhor me visitou, eu vou morrer. Não, não, não. Paz seja contigo, você não vai morrer. Ele, opa, e depois disso que ele faz? Ele constrói um altar ao Senhor. Ele constrói um altar, depois de Deus o visitar, ele constrói um altar ao Senhor. Como é que estão os nossos altares ao Senhor? É uma reflexão para mim e para você. Altar é lugar de sacrifício. Lembrando que o sacrifício de hoje não tem nada a ver com o sacrifício do passado. Hoje o Senhor quer de nós sacrifícios de louvor. E não sacrifícios de sangue, porque Jesus já morreu por nós. Amém? Depois disso, por ordem do Senhor, o que ele faz? Ele despedaça o altar de Baal e o altar de Azerá, posses ídolos. Se existe algum tipo de ídolos na nossa casa, na nossa família, nós precisamos destruir. Por quê? Porque isso é condição para que você possa lutar, para que você possa vencer. Construa o altar ao Senhor e destrua os altares que não são do Senhor. O que você tem colocado no lugar de Deus? É altar. Muitas vezes tudo que a gente coloca no lugar que pertence a Deus, no lugar que não pertence àquela situação, muitas vezes começa a entrar no nosso coração como um tipo de altar. Mas o altar pertence a quem? A Deus. A Deus. E depois disso, quando o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, o que ele fez? Ele tocou a trombeta e convocou o povo. Tocar a trombeta é um símbolo espiritual de anunciação, é um símbolo espiritual de ousadia. Amém? Se o Senhor encher-nos do seu Espírito, nós tocaremos trombeta. Nós tocaremos trombeta. Ah, pastor, eu não sou músico, mas não é trombeta musical, aqui foi. Mas é no sentido espiritual, é força, é ousadia, é conclamar. Aqui ele tocou a trombeta chamando os homens para se ajuntar, um exército. E o povo foi, porque através do som daquela trombeta ungido, o povo entendeu que o Senhor estava chamando o povo para lutar.
E se ajuntaram junto a Gideão 32.000 homens. O que acontece? Deus permite aquela situação, aquele ajuntamento, mas depois, Gideão, tem gente demais aí, tem muita gente, manda os covardes, os medrosos, manda tudo para casa. Aí voltou acho que 22.000, ficou 10.000. Gideão ainda tem muita gente, o povo ainda vai falar se vai vencer porque eu sou com ele, vai falar que eles trouxeram vitória, que a força deles, as estratégias deles, eles são bons, então venceram a guerra. Ou seja, não vão trazer glorificação ao meu nome. Portanto, Gideão, leva-os para beber água. E você vai olhar os que bebem dessa forma, os que bebem de outra forma. E aqueles que fazer dessa forma, você pode ler lá mais no texto, vai estar mais claramente lá. Os que trouxeram a água na boca, os que lamberam, foram 300. Falou, separa esses à parte. Com esses 300 você vai vencer os midianitas. Deus muitas vezes vai reduzindo aí as nossas aparentemente forças, mas não é. Deus muitas vezes reduz os nossos recursos que propiciariam em nós glorificação humana. E permite que fique poucos recursos muitas vezes, para que você, eu e nós não venhamos ter, mas eu consegui que eu sou bom, sou inteligente, eu tenho um bom relacionamento, tenho 2 diplomas de faculdade, tenho um carro, tenho isso, aquilo lá. Então muitas vezes Deus permite reduzir recursos de guerra aqui, para que o povo não venha se gloriar e falar, nós vencemos esta guerra, para que fique claro que a vitória virá sim, mas virá da onde? Virá do Senhor. E o que acontece? Gideão, depois de noite, recebe de Deus as estratégias, numa revelação, num sonho, começa a receber de Deus as estratégias para a guerra. E ele coloca em prática, está lá em Juízes 7, do 9 ao 23. E foi grande a vitória, e os inimigos foram derrotados. Amém? Talvez você se acha com pouca força. Mas Deus pode dizer para você hoje, com a força que você tem, você vai vencer essa luta. Mas tem um detalhe, eu vou na tua frente, eu vou com você. Você está debaixo do envio da minha palavra. Ah, mas Senhor, eu sou pequeno, não sei fazer isso e aquilo lá, minha família é pequena, falta recursos. E Deus fala, eu estou equalizando, estou igualando, estou dando níveis de uma luta justa e igual, porém eu estou ao teu lado. E depois disso, o que acontece? O Senhor se mostra que verdadeiramente está com ele, que ele é Deus, e prova, e tira as dúvidas do coração de Gideão. Mesmo assim, mais para frente, Gideão começa a colocar, mas Senhor, você falou comigo, começa a colocar algumas outras provas a Deus, e Deus esclarece a ele, e as dúvidas vão saindo do coração dele. Gideão constrói um altar ao Senhor, depois que o Senhor vai, você não vai morrer, não temas, eu sou contigo. Viverás, não morrerás. Ele constrói o altar, ele destrói os altares de Baal e Azerá. Começa a chamar ele de Jerubaal, contenda contra Baal. Ele destruiu, ele arranjou muitos inimigos quando ele destruiu altares, viu? Muitos inimigos. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele pôde pegar a trombeta e tocar a trombeta publicamente. Porque a ousadia entrou no coração dele. Aquilo que a gente não tem condições de fazer quando está vazio, quando você estiver cheio do Espírito Santo, nós teremos condições de fazer, porque a ousadia tomará conta das nossas vidas. São situações diferentes. Eu vazio, você vazio, nós cheios do Espírito Santo somos outras pessoas. O exterior ainda é o mesmo, mas toda a essência está transformada pelo poder e pela glória do Senhor. E ele trocou a trombeta e houve o ajuntamento das pessoas. Os homens de guerra se colocaram à disposição de Gideão. Ah, Senhor, minha família é pequena, meu clã é pequeno, eu não tenho homens para lutar, com quem eu vou ferir? O inimigo, você vai ferir como se fosse um só homem. E agora com a trombeta tocada, os homens se ajuntam a ele. Opa, Gideão, é muita gente, é muita glorificação para a carne desses homens aí. Vamos reduzir, Deus reduz tudo, e com 300 homens, de uma maneira estratégica, de uma maneira espiritual, eles vencem os inimigos. Talvez você possa estar se sentindo hoje, talvez aí no meio de uma grande luta. Eu li do versículo 1 ao 10 inicialmente,
para que vocês entendam o contexto que Gideão estava vivendo. A nação estava vivendo um estado lastimável de miséria, não porque não produzia, mas porque produzia e os inimigos destruíam tudo. Mas o trigo estava guardado lá. Gideão estava malhando o trigo, estava colocando o trigo aonde? No lagar. Porque era precioso para ele aquele trigo para a sua família. Amém? Que você possa guardar o trigo do Senhor. Que você possa entender que Deus te chama hoje de varão, de varoa, valente, valoroso, poderoso guerreiro. Ah, mas não estou lutando nada. Onde está o poderoso guerreiro? Pode dizer, Gideão, meu Deus, cadê o poderoso guerreiro? É comigo mesmo? Onde está o poderoso guerreiro? Mas Deus o chama a ele mesmo de poderoso guerreiro, sem ele estar num cenário de guerra, fisicamente. Mas espiritualmente ele estava lutando, porque imagina as guerras emocionais numa luta dessa, onde falta o alimento, onde faltam situações, onde ele poderia estar com depressão na cama, ele estava lá malhando o trigo, escondendo dentro de um lagar para preservação da sua família. Se você está lutando, mesmo que talvez, meu Deus, está difícil, estou saindo agora de uma situação difícil, estou lutando, Deus se chama de homem, de mulher, de jovem, valente e valoroso. Oh, eu quero força, Senhor. É com a força que você tem. A força já está em você. E quando você entender isso, a própria palavra de Deus falando com Gideão, como eu já disse aqui, liberou a força para atuar na vida de Gideão. A força já estava em Gideão. Mas precisava que Deus falasse com ele, para que a força pudesse liberar a sua ação na sua vida. E ele entender que Deus era com ele. Ele venceu alguns complexos, venceu algumas situações. Aqui foi a história de mais um de muitos homens que venceram. Mas venceu por quê? Porque estava lá lutando, perseverando, porque estava ainda acreditando. Deus quer que você continue acreditando, que você continue lutando, que você continue malhando o trigo, que você continue guardando a palavra do seu coração, que você continue acreditando. O cenário pode estar uma desgraça ao teu lado. Meu Deus, falta tudo, meu Deus. O inimigo destruiu tudo. Mas Gideão ainda estava lá. Até por questão de necessidade física, financeira, material e familiar estava lá. E Deus achou graça nessa ação dele. E foi até ele, e o chamou de homem, valoroso, poderoso guerreiro. Amém? Glória a Deus. Tá bom, né? Pastor ou pastora? Não. Pastor, pode assumir aqui. Glória a Deus. Que o Senhor fale mais aí no coração de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos colocar em prática essa palavra tão poderosa. Convidar a banda a subir. Nós temos mais alguns minutos. Amém, amados? E nós não podemos sair daqui sem confessar essa palavra, aplicá-la agora às nossas vidas, torná-la prática. E isso vem através agora de um ato de fé, orando, confessando, reconhecendo o valor dessa palavra, contextualizando com a tua vida. Amém, amados? Gideão essa história envolve tantos simbolismos, não? Coisas práticas na vida daquele moço que viveu tudo isso que foi exposto aqui, experimentou essa manifestação de vitória, né? Essa liberação de Deus no coração, de enxergar o valor que ele tinha, a força que ele tinha, algo que ele já não via mais, não sentia mais. Essa força está em você, amado. Isso que Deus falou aqui está em você, em porção dobrada, triplicada. Você hoje pode estar malhando no lagar, procurando guardar alguns resquícios de Deus na tua vida, sabe? Mas isso já tem valor diante de Deus, isso te torna valoroso diante do Senhor. O fato de você estar aqui já mostra que você, sabe, está enfrentando luta, mas você continua crendo. Talvez com as últimas forças da fé, mas o Senhor se apresenta hoje diante dos teus olhos espirituais. A banda vai cantar e você vai começar a declarar essa palavra. E eu já vou pedir para você ser ousado. Se você tem se visto assim como Gideão, sabe? Se você se vê hoje como Gideão, tenha fé. Se veja agora como Gideão lá na frente,
Semanas depois desse encontro genuíno com Deus, veja agora você liderando 300 valentes e vencendo midianitas com uma força, sabe, contrária, como se fosse a de um homem só. Deus vai simplificar a tua luta, meu irmão. Deus vai reduzir a força contrária, sabe, diante de ti, e você vai ver que o bicho não é tão grande assim não. Amém, amados? Eu vou te dizer uma coisa, Marco Antônio. Deus está te dando pés ligeiros lá onde você trabalha. Se você recebe isso, Deus está te dando domínio naquela terra. Eu não sei o que é, sabe, amado, eu sei o que você faz, você já me contou, mas Deus já estava colocando no meu coração uma palavra. Se você crer, sai do teu lugar aqui, o pastor vai te ungir, sabe, amado, Deus vai te dar habilidade, visão de negócio, sabe, domínio. Você vai ali agir, sabe, eu creio, como príncipe naquele lugar, amado. Porque Deus sonda o teu coração e vê a tua valentia. O Senhor sabe que você é valente. O Senhor conhece a tua estrutura, a estrutura da tua alma, da tua esposa. Sabe que você realmente ama o Senhor. Você tem um temor diante do Senhor. E esse temor sobe diante dele. O Senhor, olha, te coloca armas espirituais habilitadas e habilidosas para você ter vitórias ali, experiências de sucesso. Tua mão vai prosperar ali, naquele lugar, em nome de Jesus. E assim Deus também está falando com você, amado, amado. Sai do teu lugar rapidinho, Gideão. Se você tem malhado trigo, se você anda amedrontado, mas você ainda contém um resquício de confiança, sai do teu lugar agora. E o Senhor vai colocar, sabe, uma experiência poderosa de vitória na tua vida. Nós já vamos orar, pastores já se posicionam, porque Deus vai fazer essa obra aqui agora. Pode vir, pastores, vamos trabalhar agora aqui, vamos ser instrumentos do Espírito Santo. Deus abençoe. Banda, vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Oh! Olha, Gideão, varão valoroso, guerreiro forte, corajoso. O Senhor está reduzindo a força de teu adversário agora. Minha força esvai, me sinto só, tentando ver sair da frente. Só existe um caminho. Aleluia. Você que receber oração, não sai daqui. Mesmo que seja receber oração, não vai embora. Continua aqui, amém? Obreiros, não deixa ninguém embora, tá? Não deixa ninguém sair aí. Não deixa sair. Fica aí, Carla. Vai ficando aí, mesmo que você recebeu oração, continua aqui. Aleluia. Eu vou olhar para o alto e acreditar. Continua recebendo de Deus. Continua recebendo de Deus. Vou me firmar sobre a rocha. Ministra. Tempestade passará. Ministra a força do Senhor. Eu ficarei em pé. Aleluia. Manifesta-te, Senhor. Manifesta, Senhor amado, a tua visão. Mostra, Senhor amado, a força interior que há em cada um de nós. E confirma a tua presença em nossas vidas. Confiarei. Aleluia. Minha vida a ti. Xarabassuia. O que tu tens para mim, da palavra não Vai ministrando, Senhor, os corações. Vai
fortalecendo, Senhor, a vida. Mostra a força que há, Senhor, no interior de cada um. A fé, a autoridade espiritual, força combativa. Aleluia. Xalabassura. Só existe caminho. Eu vou olhar para o alto. Olha agora para o alto. Acreditar. Creia. Seus cuidados. O Senhor estabelece contigo você. Sobre a rocha. Aleluia. A tempestade passará. Vai passar. Eu ficarei. Os midianitas vão cair. Olhar. Recebe, recebe. Creia na companhia do Senhor. Acreditar. Ele está contigo. Seus cuidados. Há uma força interior que brota agora de você. Sobre a rocha. Visão de conquista, coragem. Tempestade passará. Aleluia. Eu ficarei em pé. Se eu olhar Ministra, Senhor. apenas pro visível, eu ficarei Recebe. abalado. Ser forte e corajoso. Mas eu vou Varão. ver Varão. o incompreensível, pois o meu Deus está comigo. Comigo está. Presta atenção, ó. O Senhor vai confirmar a presença dele aí, ó. Não me deixará jamais. Comigo está. Comigo estás. Comigo está. A força que estava em Gideão ficou maior Não me deixará jamais. quando ele entendeu que o Senhor estava com ele. Comigo está. Creia que ele está contigo em todo o tempo. Tu não me deixarás jamais. Creia. Recebe. Comigo está. Recebe agora a confirmação de que Deus está. Tu não me deixarás jamais. Comigo está. Recebe, recebe, recebe. Tu não me O deixarás Senhor confirma a presença dele. Rei. comigo está. Tu não me deixarás jamais. Vai recebendo. Recebe, recebe a confirmação. Recebe a confirmação de Deus, da presença dele contigo. Ele é contigo, ele está contigo. Ele vai contigo, ele te ordena para ir, mas ele é contigo, ele vai contigo. Recebe, recebe a certeza da presença dele contigo. Rabassus. Comigo está. Tu não me deixarás jamais. Ele está dizendo isso desde o começo do culto. Comigo está. Ele está com você quando choras. Ele está com você quando ri. Tu não me deixarás jamais. Ele está com você quando você perde. Mas Ele está lá com você quando você ganha. Comigo está. Ele está lá com você de manhã, de tarde, de noite. Tu não me deixarás. Quando você dorme, Deus está com você. Comigo está. Eu quero que você sinta isso, a confirmação da presença dEle. Não temas, Ele é teu ajudador. Recebe a confirmação da presença de Deus. Eu creio. Oh, Deus está trabalhando no teu coração.
midianita vai cair na tua vida. O saqueador, o que te acua, o que te amedronta, está caindo agora por terra, está saindo em debandada. Deus está te dando um cântaro e trombeta. Rish, Tu não me deixarás jamais. Estão se dispersando as midianitas. Estão indo embora. Você terá liberdade, Tu não me deixarás jamais. força, autoridade. Comigo estás. Tu não me deixarás jamais. Amém, 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 amém. Remanamassurish. Deus continua fazendo uma obra. Deus continua libertando o cativo, o preso, o acuado, o assustado. Deus continua trabalhando os corações. Assim seja, Senhor. Amém. Olha, irmãos, os irmãos que vieram aqui à frente. Nessa campanha de vitória, Deus entregou na mão de Gideão 2 príncipes. 2 príncipes midianitas foram entregues na mão de Gideão e seu pequeno exército. Um tinha um nome que significava corvo. O outro tinha um nome que significava raposa. O corvo simboliza algo sombrio, tenebroso, que amedronta, que desestimula, que abate. E a raposa é um bicho que significa astúcia, cerco. Você que veio à frente hoje, entenda. Deus está tirando do teu coração, da tua visão, toda espécie de medo. Esse corvo vai embora hoje. Esse bicho maligno que trabalha, sabe, na escuridão, tornando você amedrontado, acuado, vai sair hoje. E essa raposa astuta que trabalha na tua alma desde muito tempo, o Senhor está dizendo: eu despedaço a raposa na tua vida. Eu despedaço esse bicho que te cerca e que te acua. O Senhor hoje despedaça o corvo e despedaça a raposa na tua vida. Recebe essa porção na tua vida hoje, em nome de Jesus. E a igreja, eu convido a dar um brado de vitória, porque nós vencemos os midianitas. Dá um brado de vitória. Oh, glória a Deus. Celebra a vitória. Oh, glória a Deus.